puxar aqui uma participação, será que está aqui no telão já? Participação de nossos telespectadores. Ana Paula Aguiar comentando em relação à questão dos eliminadores de ar. Ela falando que precisa sim de redutor de ar, que na casa dela sempre nota um barulho estranho e quando vai ver, o registro está rodando lentamente, mesmo sem estar usando nada e com a caixa cheia. Ou seja, não está consumindo água, mas o relógio continua ali girando. Na avaliação da Ana Paula Aguiar, uma explicação pode ser justamente a existência de ar na tubulação. Esse assunto aí foi discutido pela Câmara de Vereadores. São os eliminadores de ar, dispositivos que tentam reduzir o ar nas tubulações de água e assim baixar o valor da conta de água. Uma lei foi publicada nesta semana em Londrina e traz novas regras para a instalação desses aparelhos. Eduardo Lhamas, o que mudou? Olha, Alberto, essa lei, que foi promulgada pela Câmara de Vereadores, ela determina que a Sanepar fica com a obrigação de instalar esses eliminadores de ar antes do relógio, se solicitado pelo cliente. Como você disse, esse é um assunto já antigo, Muitas pessoas reclamam de que o hidrômetro fica girando e não tem água passando, seria o ar que estava passando ali e tem que pagar na conta depois que isso ficou registrado. Até por isso, esse projeto foi feito ali na Câmara, foi aprovado na Câmara de Vereadores, enviado para a sanção do prefeito. O prefeito não sancionou, voltou para a Câmara e aí foi promulgado. O que diz esse projeto? Diz que a Sanepar, então ela deve instalar, por solicitação do usuário, o equipamento bloqueador ou eliminador de ar, que antes do hidrômetro individual ou coletivo. E que as despesas com a aquisição do equipamento bloqueador e eliminador de ar também correrão por conta da Sanepar. A gente ouviu uma moradora aqui de Londrina que passou por uma situação na conta de água dela que ela acredita que seja por conta dessa questão do ar passando, porque a conta dela girava em torno de 150 reais, foi para 280 no mês, de novo 280, não foram encontrados vazamentos. Depois que ela reclamou, a conta voltou, segundo ela. Vamos ouvir o que ela disse. Que a nossa suspeita aqui seria essa, de que estava correndo muito ar nos relógios, porque sem vazamento nenhum, sem aumento de consumo que justificasse aquilo, o que estaria acontecendo? Já que eles acham que tudo é vazamento e a gente constata que não tem vazamento, o que justifica esse aumento de consumo? Bom, esse é um projeto que gerou polêmica, desde que foi apresentado na Câmara aqui em Londrina, lá em 2019, até porque a própria Procuradoria da Câmara emitiu um parecer contrário à continuidade da tramitação desse projeto. A Procuradoria entendeu que não deveria partir de vereadores, do Legislativo, um projeto como esse, até porque altera diretamente um contrato firmado entre o município e a Sanepar, para o abastecimento de água. E isso, nesse contrato, tem a questão de onerar ou fazer com que a Sanepar tenha que gastar mais, para atender todos esses pedidos. Até por isso, o procurador emitiu um parecer contrário, que foi derrubado nas comissões da Câmara, e é por isso que o projeto seguiu em frente. Vamos ouvir o que disse o procurador. Deveria partir do Executivo qualquer tipo de pedido que tenha aí uma questão orçamentária, no caso, Nesse caso específico desse projeto, nós temos aí uma situação que envolve um contrato que já está em vigência com a Sanepar. E em razão disso, o contratado e a contratante teriam aumentos, divergência de valores. E aí, nesse caso, poderia inclusive onerar o próprio consumidor. A tarifa. Sim, através da tarifa. Essa lei ela passa a ter vigência no momento da sua publicação e, logicamente, vão ter os trâmites administrativos aí que a Sanepar deve adotar, ou a lei deve ser questionada, a legalidade dela, e isso tem que ser perante o Poder Judiciário. Pois é, nós procuramos a Sanepar também, para saber sobre essa situação, e a Sanepar esclareceu que nos pontos de distribuição de água, em nota, a Sanepar enviou para a gente, diz que onde ocorre com maior frequência essa interrupção do abastecimento, que pode gerar essa questão do ar,
na tubulação, são instalados ali pela própria Sanepar macroventosas na rede com a função de eliminar já essa questão do ar ali no sistema, né? Ela também informou que quando o cliente solicita esse pedido de instalação de um eliminador de ar, a companhia envia até este imóvel técnicos ali que vão fazer uma análise para determinar se realmente está tendo algum problema relacionado à passagem de ar ali nos equipamentos. E também diz que o Tribunal de Justiça do Paraná já reiterou algumas vezes que os eliminadores de ar precisam ser aprovados pelo Inmetro e que esses eliminadores de ar comumente utilizados aí, inclusive segundo a Sanepar, que estariam nessa proposta de serem instalados, eles não são aprovados pelo Inmetro, como no caso dessas macroventosas que são instaladas na rede da Sanepar. Alberto. Obrigado, Liamas. Na prática virou lei, já está em vigor, mas ainda vai ter muita discussão, ainda vai virar um longo debate judicial, não tenha nem dúvida disso. Obrigado ao Liamas.